de hoje vai retratar o cenário político atual, principalmente sobre a função dos vereadores na política. Hoje contamos com a presença de Samuel Oliveira, pós-graduado em Ciência Política pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Atualmente, professor e gestor do Centro de Estudos na RAPS. Bom dia, Samuel. Olá, Amanda, tudo bem? Uma alegria estar aqui com você. Bem-vindo. Nós fomos até as ruas, primeiramente, para entender um pouco melhor como as pessoas enxergam o cenário político e saber um pouquinho mais o que é um vereador na visão das pessoas. A reportagem é de Vitória Fernanda. As eleições municipais acontecem no próximo domingo, 2 de outubro. Os eleitores devem escolher um candidato a prefeito e um a vereador. E mesmo com a proximidade da votação, eles ainda não têm muita informação sobre qual trabalho o vereador deve desempenhar para a cidade. A função do vereador é cuidar do Estado, né? Eu não sei, tá na Assembleia para melhorar a cidade, né? Fazer projetos para o prefeito, né? Aprovar leis que sejam de interesse do cidadão da cidade. Eu presumo qual é a função dele, mas eles não cumprem a função dele, né? Os vereadores, eles têm que verificar na cidade questões de saúde, de educação, de higiene e de moradia. Eu acho que esses daí são os problemas principais hoje que São Paulo tem. Trânsito, segurança também, mas eu acho que esses outros problemas são mais urgentes. Bom, como a gente viu, há uma questão aí de, não sei mais ou menos. Afinal, o que faz um vereador na sociedade? Pois é, né, Amanda? A gente não tem a sensação de que qual é o papel do vereador. E a gente confunde muito quais são essas funções. A função basicamente do vereador são duas: fazer leis e aprovar projetos de leis, e a outra é fiscalizar e cobrar o prefeito. Só isso. Função de vereador são essas duas basicamente. A gente não atribui a vereador gestão da cidade, gestão de alguma política pública, cobrar no sentido de ele ser o gestor que vai fazer. Na verdade, o vereador só tem duas funções: fazer leis e cobrar e fiscalizar o prefeito, que são duas funções muito importantes, né? Na verdade, os vereadores precisam ter um papel cada vez mais atuante nesses dois aspectos. Mas a gente insiste em achar que o vereador tem uma função de cuidar da cidade. Essa não é a função do vereador. Cuidar da cidade, cuidar das praças, das ruas, da saúde, da educação na cidade é função do prefeito. Há uma confusão que mescla quantidade e qualidade, né? A gente vê lá, tal vereador fez tantos projetos de lei, cumpriu isso, fez aquilo. É quantidade ou é qualidade? É lá no final, entreguei tantas leis, fiz o meu papel. É cultural? O brasileiro chega e fala assim, o vereador cumpriu muitas leis, então ele fez o papel dele. É isso? A gente costuma achar que, como a gente está pagando o salário do vereador, ele tem que trabalhar e produzir muito. Na verdade, eu insisto em dizer que o vereador não tem que ficar fazendo muitos projetos de leis. Aliás, se nós formos olhar a produção dessas leis, nós vamos enxergar projetos e leis que, na verdade, não mudam em nada a vida da sociedade, a vida da cidade. Eu prefiro olhar de outro ângulo. Vereadores que têm uma função mais fiscalizadora e cobradora das políticas públicas que o prefeito deve exercer. Eu não acredito que a quantidade de projetos de leis, requerimentos e indicações signifique que esse vereador realmente está trabalhando. Na verdade, o que ele está fazendo é se colocando num ranking de trabalho, que às vezes não representa, na verdade, em nada em benefício do cidadão e da cidade toda. Na verdade, ele está colocando uma prestação de contas, num caderno, uma brochura, para mostrar para os cidadãos que ele trabalhou de fato. Mas qual é a qualidade disso? Né? O que isso muda na vida do cidadão? O que realmente ele cobrou do prefeito, o prefeito pôde fazer na sociedade? É isso que o vereador tem que fazer, não ficar fazendo um monte de projeto de lei, que às vezes você vai olhar, são nomes de ruas, são homenagens, condecorações, que não mudam em nada a vida do cidadão, no que a gente precisa realmente melhorar na cidade. E na hora de pensar em melhorias para a cidade, para o bairro do vereador, o que ele tem que botar na balança? O que ele tem que pensar primeiro? Tem essa prioridade, assim, primeiro eu tenho que pensar, eu tenho que ter prioridades. Eu tenho a rua para cuidar, a praça para ajeitar. O que ele tem que pensar primeiro? O cidadão ou o vereador? O vereador. O vereador, na verdade, ele tem que respeitar as legislações.
tanto o prefeito quanto o vereador só podem fazer o que estão estabelecidos em lei. Tudo que existe na lei, eles podem fazer. E ter algumas atribuições. O vereador, na verdade, ele tem que acompanhar o processo orçamentário do município. E aí o prefeito que vai executar esse orçamento, o vereador vai fiscalizar se realmente está sendo cumprido a reforma das praças, o cuidado das praças, a questão dos buracos na cidade, dos asfaltos, mas isso tudo baseado na função de fiscalização. Porque, na verdade, quem é atingido pela falta de política pública é o cidadão. O vereador, como um agente político mais próximo do cidadão, ele tem, na verdade, a função de cobrar e exigir que essas políticas públicas sejam aplicadas. Se vai ser aplicado ou não, isso cabe ao prefeito. Mas o vereador é o porta-voz, no sentido de cobrar apenas. Não é ele que está fazendo, não é ele que vai conquistar aquelas coisas com relação a políticas públicas. E, na verdade, ele está sendo apenas um porta-voz. Ele não está se colocando como alguém que vai resolver os problemas. Quem resolve o problema é a subprefeitura, secretarias e a prefeitura com a personalidade do prefeito. O vereador apenas representa no sentido de cobrar. Não é ele que conquista, não é ele que vai executar aquilo, né? Você acha que as pessoas estão preparadas para votar bem em vereadores? A gente está passando por um período histórico, um período político dramático, no sentido de para onde a gente vai, da onde a gente está vindo, quais são as perspectivas. Os cidadãos, com esse período, eles começaram a perceber mais a necessidade de se envolverem com política, entender política, né? E principalmente a questão das cidades. Nós moramos em cidades. Quem vai fazer as políticas públicas para a cidade são vereadores e prefeitos. Lógico que tem apoio do governo do estado e apoio do governo federal, mas são nas cidades que as pessoas vivem e é na cidade que as pessoas precisam ter o sentimento de pertencimento, que elas precisam realmente cuidar da cidade. Cuidar da cidade é escolher melhores políticos. Se a gente começar a perceber que os problemas da cidade podem ser melhor resolvidos, aí a gente vai conseguir começar a eleger melhores políticos que vão de fato executar as suas funções para a qual a gente contrata na hora da votação. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já com o Papo.com. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Estamos de volta com o Papo.com e hoje contamos com a presença de Samuel Oliveira, cientista político. Nós fomos até o bairro da Moca para conversar com a dona Zina, presidente da Associação de Moradores do bairro da Moca, e entender melhor como funciona essa relação entre bairro e política. Nós, a princípio, trabalhamos desde 2001 há 16 anos, respeitando sempre a parceria entre o poder público, as autoridades e a comunidade. Todo mês nós temos uma reunião mensal onde a gente discute a segurança, as prioridades da comunidade, e a gente sabe exatamente qual é a lei, qual é a competência da lei, por que essa lei está sendo esse nosso pedido de acessibilidade a logradouros públicos seja respeitado. Então, isso a gente educa desta forma, falando na reunião sobre essa necessidade e essas preocupações. Bom, como a gente viu, tem gente que se organiza direitinho para ver se as pessoas estão cumprindo isso, né? Qual a importância dessa organização da Associação de Moradores para o voto e para julgar, para ver se isso está ocorrendo do jeito que eles esperam que ocorra? A Constituição de 1988 estabeleceu várias formas do cidadão poder participar na política nacional, na política brasileira.
Mas isso a gente só começou a ter mais sensação e mais sentimento de realmente participar a partir de junho de 2013 nas manifestações. E claro, depois no período eleitoral de 2014, as manifestações de 2015 e o período que agora nós estamos das eleições de 2016. Mas participar de uma associação de moradores como essa, da Moca, realmente traz transformações consideráveis para o bairro. Quando você forma uma associação, os moradores estão ocupando o espaço político na distância, na verdade, do bairro com a prefeitura, com as secretarias, as subprefeituras. E isso ganha mais força para poder cobrar, exigir as melhorias para o bairro, a atenção e o cuidado com as vias, com a saúde, com a educação daquela localidade. Os moradores realmente têm mais peso na forma de associação. União, né? Cria um sentimento de união. E eles, na verdade, eles estão cuidando do bairro. Porque a gente tem o costume de cuidar da nossa casa da porta para dentro. Da porta para fora, a gente acha que ocupa ou responsabilidade de tudo que acontece do prefeito e dos políticos que aí estão. Na verdade, não. As ruas, a sociedade, as escolas, a saúde, tudo nos pertence. Claro que a gente tem agentes políticos para exercer as funções, mas a gente tem que cobrar, fiscalizar constantemente. Não é só a partir do momento de votar, como a gente vai ter agora no dia 2 de outubro. Essa cobrança, essa fiscalização e essa sensação de que aquilo nos pertence tem que acompanhar durante os 4 anos. A gente comentou nas redes sociais que você estaria aqui hoje e algumas pessoas enviaram algumas perguntas que a gente tem aí. Então, assim, o Vitor Meirelles, de Publicidade e Propaganda, enviou a seguinte questão. Como são escolhidos os candidatos? Existe regra? A regra mudou? Os candidatos dos partidos políticos? Exatamente. Não, quem decide quem vai disputar eleições são os próprios partidos que fazem as convenções partidárias, que foi agora no mês de julho de 2016, e aí eles vão colocar em votação alguns nomes. Mas isso é votado entre os membros do partido. Não tem como ter uma pressão externa do partido, ao partido. Na verdade, são os dirigentes partidários que fazem ali a votação e isso depois é lavrado uma ata e aí vai para a Justiça Eleitoral. Mas isso é uma decisão interna. O Júlio Pacheco, do curso de jornalismo, enviou. Você acha que se o voto não fosse obrigatório, como é nos Estados Unidos, o jovem se engajaria mais na política? Na verdade, se a gente for pensar em voto obrigatório, no sentido de tem que votar, a gente pode entrar em uma discussão muito ampla. Quando você não vai votar, você tem que pagar uma multa de R$3, por volta de R$3,60, ou justificar, ir até uma escola se você está em outro município. Justifica que está fora do seu município. Então, se a gente for pensar que o voto é obrigatório por esses dois aspectos, ou você justifica ou paga uma multa, será que é tão obrigatório assim? Né? Em 2012, 4 anos atrás, 23 milhões de pessoas não foram votar. Outras 13 milhões de pessoas votaram em branco ou votaram em nulo, ou seja, 35 milhões de pessoas, de brasileiros, não votaram. Né? Será que esses 35 milhões de votos fariam diferença na escolha de prefeitos e vereadores? É essa a provocação que eu acho que a gente tem que fazer, independente se o voto deve ser obrigatório ou não. Se a gente não votar, se o voto deixar de ser obrigatório, quem são as pessoas que vão escolher? Né? Porque algumas pessoas vão votar. A que interesse e que motivo essas pessoas têm a ir votar? Será que vão escolher políticos que realmente nos representam? É uma dúvida. Então, voto obrigatório ou não é um debate muito amplo. E se você pudesse deixar uma dica aqui para as pessoas que vão votar, o que você diria em relação não só a vereador, tá? Mas no geral, porque a gente está precisando agora nesse momento? Sim. Primeiro a gente precisa saber de fato quais são as funções do vereador e quais são as funções do prefeito. Mas a gente tem que pensar na cidade. A política nacional, a gente fica muito preso nesses debates na Câmara dos Deputados, no Senado, na Presidência da República. A gente precisa começar a discutir mais cidades. Né? Então a gente precisa escolher gestores para a prefeitura, no sentido de perfil político, que vai realmente fazer as políticas públicas acontecerem. E na Câmara dos Vereadores, escolher pessoas que realmente têm um perfil e personalidade de cobrar e fiscalizar o prefeito, independente da loja política de clientelismo. Vota em mim que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Na verdade, se a gente começar a cuidar dos políticos que cobram, que fiscalizam e realmente têm propostas exequíveis, que de fato vão poder fazer, começa a mudar muito a realidade de São Paulo ou das cidades brasileiras. Então a gente precisa, primeiro, pensar no perfil e no passado desse político, investigar, fazer uma pesquisa simples na internet, saber quais são as propostas, se ele realmente tem compromissos, no sentido de ser um bom agente político. Muito bem. Samuel, quero agradecer a sua participação hoje com a gente
e o Papo.com fica por aqui.